Hoje eu vou trazer para vocês um dos maiores dilemas de quem trabalha na área de dados, seguir para uma área de gestão ou seguir para uma carreira mais técnica. Importante falar que isso não deve ser pensado somente quando você tem uma certa experiência no mercado. Você deve pensar nisso já desde o início e eu vou explicar por quê. Você precisa entender como funciona a cabeça de um gestor de dados, quais são as atividades do gestor de dados, para você entender se você vai se desenvolver ao longo desse percurso. Mas para isso, ou se você quer seguir mais tecnicamente. E eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui tudo o que você precisa saber sobre as duas funções. Eu que trabalhei a maior parte da minha carreira, mais de 10 anos como técnico dentro da área de dados e agora sou gerente de dados, consegui compilar um documento com todos os benefícios e quais são os diferenciais que você precisa ter seguindo para um lado da carreira ou pelo outro. Você vai precisar estudar mais alguma tecnologia, você vai precisar desenvolver alguma outra coisa que ainda não te contaram? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu criei esse documento aqui, primeiramente, para poder tangibilizar um pouco mais tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui no vídeo. A gente vai falar aqui das responsabilidades de gerente de dados, a gente vai trazer um pouco do detalhamento de cada função, o que você precisa aprofundar em cada uma delas, e a gente vai tirar aqui todas as dúvidas relacionadas a seguir como gerente de dados ou seguir para uma carreira mais técnica. Primeiro vamos falar aqui da parte de gerência de dados. Quais são as responsabilidades de um gestor de dados? As principais responsabilidades estão descritas aqui nesse desenho. A gente precisa ter a capacidade de supervisionar e coordenar equipes. Então, gestão de equipe é um dos grandes pilares. Política de dados, estabelecer e impor políticas para poder governar o uso e a gestão de dados. Inclusive, existe uma vertical de dados chamada governança de dados, onde você não é um engenheiro de dados, você não é um analista de BI, você não é um analista de dados, você não é um cientista de dados, mas você trabalha na área de governança. É super comum, pode procurar inclusive vagas da área de governança de dados para você entender um pouco mais. Você também precisa ter um viés muito forte de ter a qualidade dos dados, garantir a precisão, a consistência e a confiabilidade dos dados para tomada de decisões. Não é porque você é técnico que você não deva ter isso, mas um gestor precisa ter isso muito mais. Principalmente dependendo do motivo que você vai gerar aquelas informações. E principalmente não tem como você ser um gestor de dados sem ter muito forte esse quarto pilar, que é a comunicação com os stakeholders, facilitar uma comunicação clara entre todas as partes interessadas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte das habilidades necessárias para poder se desenvolver na área da gestão. E por falar em gestão, deixa eu trazer para vocês uma plataforma que é completa e consegue trazer muitas formas de você fazer gestão. Desde gestão de pessoas, mas também gestão de projetos. E essa plataforma é patrocinadora daqui do canal, a Bittrex. Eu quero mostrar para vocês aqui o módulo de automação. O módulo de automação, a gente consegue criar regras automatizadas para poder atribuir partes dessa plataforma para um determinado time. Então eu venho aqui em automação, soluções automatizadas, clico novamente aqui em soluções automatizadas, posso criar aqui uma solução automatizada e escolher, por exemplo, o time que vai atender a parte de análise. Então aqui são os projetos de análise. Isso aqui vai para minhas soluções automatizadas, que são as minhas regras. Eu entro em projetos de análise e eu consigo criar aqui as automações inteligentes associadas a esse time. Então eu venho aqui, clico aqui, por exemplo, nas apenas as essenciais. Eu escolho que tipo de automação eu quero fazer, como atribuição de tarefas, no caso aqui do Kanban, e eu salvo para que esse time ele consiga entrar e ver só aquilo que vai estar associado à responsabilidade deles. Então, quando eu venho depois aqui na parte de tarefas, eu consigo visualizar somente aquilo que te compete. Então, fica mais fácil fazer a gestão do time dessa forma. Além dessa solução, tem muitas outras funcionalidades aqui, desde CRM até a parte de criação de dashboards em BI aqui, e você consegue ter tudo num lugar só. Se você quiser conhecer essa ferramenta, o link vai estar aqui na descrição. É gratuito para você fazer a sua inscrição e começar a utilizar. Clica lá, conhece, porque vale muito a pena. Eu separei aqui esses 4 principais pilares que eu entendo que formam as habilidades mais essenciais para você trabalhar como um gerente de dados. A compreensão dos dados, uma compreensão dos conceitos que estão por trás daquele dado. A liderança, a capacidade de você conseguir influenciar e inspirar pessoas a poder guiar o seu time para poder trabalhar de forma mais eficaz e produtiva. Também a capacidade de gerenciamento de projetos. Quando você trabalha com gerência de dados, você tem que gerenciar projetos, estabelecer cronogramas, cumprir prazos
e também planejar tudo aquilo que o time vai fazer. E por fim, a parte de comunicação, que é a habilidade de você transmitir as suas ideias de forma clara e envolver todo mundo que tem a ver com aquele tema para poder passar aquela ideia adiante. Reparem que quando a gente fala de 4 pilares, uma coisa que não é tão tangível quando você, por exemplo, vê uma descrição de uma vaga, e aqui eu consigo trazer um pouco mais de detalhamento para poder explicar para vocês como um gestor de dados funciona. E aí, mesmo você não querendo ir para a área de gestão de dados, você entendendo a cabeça de um gestor de dados, você consegue customizar, inclusive, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua entrevista para poder trabalhar com dados, porque você já vai saber como que aquela outra pessoa trabalha e aquilo que ela prioriza. E quais são as vantagens da gente trabalhar como gestor de dados, se você sim optar em seguir por essa linha um dia, né? Eu tenho 3 pilares aqui: a visão estratégica, a interação entre os departamentos e o crescimento da liderança. Quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está falando de o gerente de dados ter a oportunidade de influenciar a estratégia da empresa, né? Direcionar a empresa para poder tomar uma decisão ali de forma mais concreta. A interação com várias áreas e permite você interagir com diversos departamentos, como o time comercial, que é o meu caso, que hoje eu trabalho num grande varejista, uma multinacional grande varejista, e eu tenho interação com todos esses stakeholders que estão aqui. Departamento de comercial, departamento de TI, departamento de marketing, departamento de operações. Hoje, por exemplo, na minha função, eu tenho que ter interação com todos eles. E por fim, você consegue também, uma grande vantagem é ter um próprio crescimento de liderança. Para aqueles que querem ir além, né, do cargo de gerente de dados, você quer se tornar um diretor de dados, um executivo e tudo mais, você só consegue atingir isso através do lado da gestão, né? Então, quando você vai para a área técnica, você tem um teto. E quais são as desvantagens, né? Aqui também nem tudo são flores. A gente fala das principais desvantagens aqui também. São 2, no meu ponto de vista. Uma delas é a alta responsabilidade e a pressão para poder garantir que os dados estejam sempre corretos em tudo que o time está fazendo, porque isso pode colocar em check tudo que você está fazendo faz sentido ou não. E, infelizmente, também você fica um pouco mais longe da função técnica. Para quem é da área de dados sabe que ficar longe do técnico às vezes não é bom. Eu sinto falta de vez em quando de programar algumas coisas. E aí eu até acabo fazendo um pouco por fora, né, para poder às vezes ajudar o time, mas não é uma coisa que eu consigo dar muito foco. Então isso pode de fato gerar algum tipo de insatisfação em relação a essa posição. Agora sim a gente vai falar um pouco sobre a parte técnica, profissionais que gostam de desenvolver a parte técnica. A gente vai entender as desvantagens, né? Vamos entender também aqui as possibilidades para que você consiga tomar essa decisão. Se não agora, mais na frente, quando for o momento. Quando a gente fala de carreira técnica em dados, a gente tem algumas responsabilidades. E uma das principais responsabilidades dos técnicos de dados, né, são cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros. As responsabilidades vão estar muito associadas a essa parte de coleta, análise e interpretação de dados. Também não é nada muito daquilo diferente que vocês já devem ter visto aqui nos conteúdos até do canal. Mas também precisam utilizar as ferramentas e fazer técnicas avançadas para poder transformar dados brutos em informações. Não adianta a empresa ter um monte de informação e você não conseguir transformar isso em uma ação, né, um insight. Então, basicamente, essa é a principal função desses profissionais. E quando a gente fala de habilidades necessárias, aí sim a gente tem algumas outras coisas que precisam estar incorporadas. Podem tirar até um print disso aqui, porque é algo que você precisa entender que é como se fosse um mantra para ser seguido. Habilidades que você precisa desenvolver dentro da carreira de dados. Programação, ter lógica de programação, entender de estatística, não precisa ser uma estatística avançada dependendo da função. Se você for trabalhar com um cientista de dados, você precisa ter uma estatística super avançada. Mas se você for trabalhar com um analista de BI, você não precisa ter tanta estatística. Um engenheiro de dados não precisa ter tanta estatística. Mas também aprender aprendizado de máquina, né, machine learning, se for o caso de você trabalhar também como cientista de dados. Conhecimento de banco de dados fundamental, resolução de problemas, o principal de todos, tá? O que mais tem aí no mercado, profissionais que trabalham na área de dados, na área de cientista de dados, na área de análise de dados e que não resolvem problemas, que sabem fazer um algoritmo fenomenal, mas não sabem resolver problemas de negócio. E para a empresa não tem valor. Não adianta você criar um painel super bonito que ele não resolve um problema. Não adianta você trabalhar os dados, fazer o tratamento dos dados e no final do dia você falar que eu fiz a limpeza de tantos dados, eu manipulei tantos dados se aquilo ali não gerar valor. Então resolver problemas é a grande chave, é o grande diferencial que faz e separa os bons profissionais dos profissionais medianos. Vamos falar um pouquinho agora aqui direto dos prós e contras de você seguir dentro da área
técnica, né? Os prós, a gente tem as especializações, né? Você consegue ser um profissional especializado em alguma coisa, você pode ser um profissional especializado em BI, ou você pode escolher alguma ou outra tecnologia para poder se aprofundar. Você tem também muita demanda para isso. Você tem muitas vagas de profissionais de dados pleno e sênior, principalmente, não tantas de júnior, mas é um step que você precisa passar. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil a cadeira de júnior e depois você tem um step mais amplo, com muitas demandas, principalmente sênior. Sênior tem muita demanda de sênior. E contra, você também tem necessidade, né, de você ter uma interação menor com a parte de gestão ou com a diretoria, visibilidade e tudo mais. Então isso acaba não sendo tão vantajoso. Outra coisa também é que você precisa se manter muito mais atualizado, muito mais frequentemente atualizado tecnicamente do que um gestor de dados. O gestor de dados ele precisa estar atualizado, precisa saber as tecnologias que estão sendo faladas, precisa saber tudo o que está acontecendo no mercado, mas o técnico de dados, a pessoa mais técnica, ela precisa aprender a manipular e fazer, utilizar aquilo, né? O que o mercado está usando. Estar sempre atualizado, né? Isso é um grande diferencial, na verdade, uma grande necessidade. E eu tenho algumas considerações finais para poder trazer para você. E aqui é uma provocação também. Eu queria que vocês comentassem aqui nesse vídeo o que você mais se identifica? Se identifica mais com a área da gestão, mesmo que esteja no início da sua carreira ainda, tá? Se você pensa um dia em ser gestor, ou se você se identifica mais com a função técnica, trabalhar diretamente com tecnologia e utilizar tecnologia de fato, ou você trabalha mais na área de gestão porque você quer liderar a estratégia e influenciar pessoas, influenciar tomadas de decisão no nível mais estratégico. Eu vou estar respondendo vocês aqui no comentário. Coloquem aqui qual o caminho que vocês mais estão decididos a seguir. Uma consideração final que eu queria trazer aqui, antes de você escolher ser um gestor ou ir para a área técnica, vai depender muito das suas preferências pessoais, né, dos seus objetivos de carreira, se você já tem um papel de liderança na função que você trabalha hoje, se você gosta dessa parte de estratégia também, de empresa, de entender de negócio também, isso também conta bastante. E se você se identificar com isso, aí a gestão pode ser o caminho certo. Mas, por outro lado, se você é apaixonado por trabalhar com ferramenta, eu sou apaixonado por trabalhar com dados, tá? Mas também sou apaixonado por trabalhar com ferramenta, mas eu sou muito mais do negócio, eu gosto muito mais do negócio. Por isso que eu decidi ir para a área de gestão. Se você é apaixonado por trabalhar com dados e tecnologia e não gosta de talvez ter tanta coisas que você faz no dia a dia que não são tão técnicas, aí sim você deveria focar mais na área técnica. O importante é falar que esse recadinho aqui que é o principal de tudo. Ambas as opções, elas têm grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Você tem um alto salário como gestor de dados, você tem um alto salário como um especialista de dados, se for comparado com o mercado geral de outras profissões. Se você estiver ganhando mais de 10 mil reais, está acima de 3% da população. E se você estiver ganhando mais de 20 mil, que é super factível num período em que você tem muitos anos de experiência, você vai estar dentro dos 1,5% mais rico do Brasil. Então, entenda o quanto que a área de dados consegue alavancar a vida de uma pessoa. Faz sentido você seguir para um lado ou para o outro, porque em ambos os cenários vocês conseguem ter altas remunerações. Isso sem considerar as pessoas que acabam conseguindo trabalhar ali para fora do Brasil, ganhando em dólar, ganhando em euro, que aí conseguem ter remunerações até maiores que essa que eu comentei. E só para fechar, a decisão ela vai ser sempre baseada nos seus interesses, nas suas experiências, no que você gosta de fazer de fato, e aí sim você pode ir moldando isso para escolher um caminho ou outro. Também não é algo que você precisa decidir hoje. Você precisa ter uma ideia e trabalhar nessa ideia, desenvolver mais os skills relacionados a essa ideia para poder você conseguir, de fato, depois alcançar o seu objetivo. O que eu consigo garantir para vocês é que, independente de você seguir por um caminho ou pelo outro, a área de dados é uma área fantástica, com muitas oportunidades, capaz de influenciar muitas áreas dentro da companhia e capaz também de mudar a trajetória profissional de uma pessoa que decide, de fato, migrar para essa área. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta aqui para poder entender que faz sentido gravar outros vídeos como esse. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!